Pergunta 12. Como são classificadas as probabilidades de um evento de acordo com a NR3? Resposta. As probabilidades de um evento são classificadas em 4 categorias: provável, possível, remota e rara, de acordo com a probabilidade de o evento ocorrer e a eficácia das medidas de prevenção. Pergunta 13. O que significa a classificação provável de acordo com a NR3? Resposta. A classificação provável indica que as medidas de prevenção são inexistentes ou reconhecidamente inadequadas, e uma consequência é esperada, com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. Pergunta 14. Quando uma consequência é classificada como possível de acordo com a NR3? Resposta. Uma consequência é classificada como possível quando as medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos, não havendo garantias de que as medidas sejam mantidas, e a consequência talvez aconteça, com possibilidade de que se efetive, concebível. Pergunta 15. O que significa a classificação remota de acordo com a NR3? Resposta. A classificação remota indica que as medidas de prevenção são adequadas, mas com pequenos desvios, e, ainda que em funcionamento, não há garantias de que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência é pouco provável que aconteça, quase improvável. Pergunta 16. Quando uma consequência é classificada como rara de acordo com a NR3? Resposta. Uma consequência é classificada como rara quando as medidas de prevenção são adequadas e com garantia de continuidade desta situação, e uma consequência não é esperada, não sendo comum sua ocorrência, sendo extraordinária. Pergunta 17. Qual é o objetivo de estabelecer o excesso de risco na caracterização de um grave e iminente risco ao trabalhador? Resposta. O objetivo é determinar o quanto o risco atual, situação encontrada, está distante do risco de referência esperado após a adoção de medidas de prevenção, situação objetivo, por meio da comparação entre os dois. Pergunta 18. Quando o auditor fiscal do trabalho deve utilizar a tabela 3.3 e a tabela 3.4? Resposta. O auditor fiscal do trabalho deve utilizar a tabela 3.3 em casos de exposição individual ou de reduzido número de potenciais vítimas expostas ao risco avaliado, e a tabela 3.4 para a avaliação de situação onde a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Pergunta 19. Quais são os descritores do excesso de risco de acordo com a NR3? Resposta. Os descritores do excesso de risco são I, extremo, S, substancial, M, moderado, P, pequeno ou N, nenhum. Pergunta 20. Quais são as etapas que o auditor fiscal do trabalho deve seguir para estabelecer o excesso de risco? Resposta. O auditor fiscal do trabalho deve seguir 3 etapas. Avaliar o risco atual, situação encontrada, decorrente das circunstâncias encontradas, levando em consideração as medidas de controle existentes. Estabelecer o risco de referência, situação objetivo, ou seja, o nível de risco remanescente quando da implementação das medidas de prevenção necessárias. Determinar o excesso de risco por comparação entre o risco atual e o risco de referência, localizando a interseção entre os dois riscos na tabela apropriada. Pergunta 21. Como o auditor fiscal do trabalho deve determinar a consequência e a probabilidade de ocorrência dos riscos atual e de referência? Resposta. O auditor fiscal do trabalho deve determinar a consequência em primeiro lugar e, em seguida, a probabilidade de a consequência ocorrer, para ambos os riscos, atual e de referência. Pergunta 22. O que deve ser considerado como situação objetivo, risco de referência, na avaliação do excesso de risco? Resposta. As condições ou situações de trabalho contempladas em normas regulamentadoras devem ser consideradas como situação objetivo, risco de referência. Pergunta 23. Quando uma obra, atividade, máquina ou equipamento, setor de serviço ou estabelecimento são passíveis de embargo ou interdição de acordo com a NR3? Resposta. São passíveis de embargo ou interdição sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo, I, ou excesso de risco substancial, S. Muito obrigado. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!